Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 28 de dezembro de 2021, 9 horas, 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Hoje chegando um pouquinho mais tarde, porque estamos aí coletando informações para vocês, para que a gente possa trazer as informações mais completas. Então, quando a gente chega um pouquinho mais tarde, é por conta disso. E, de fato, a gente está num momento tão difícil aí, né, da nossa produção, do nosso agro, que a gente está em cima de tudo que pode ser importante para que você tome decisões mais assertivas e possa mitigar os impactos daquilo que não pode ser controlado, que é a questão climática, que ainda traz muita preocupação, né? Então, vamos fazer o seguinte, como sempre fazemos, vamos começar com a nossa rodada de preços, vamos dar uma olhadinha nas bolsas, vamos olhar o dólar, e aí a gente passa direto para o clima para entender quais são as projeções aí para esse finalzinho de 2021, começo de 2022, tá? Bom, nas bolsas internacionais, Chicago, a soja continua em alta, o mercado tem agora 0,8% de alta para o primeiro contrato, que é o janeiro, 13 dólares e 82 centos por bushel, o mercado mirando Chicago, nitidamente mirando Chicago. Quando a gente olha lá para o julho, a gente está com 13 dólares e 91, então já dá para ver que Chicago já está com essa nova referência, a gente vai comentar sobre isso já já. O milho também está subindo, 0,4% de alta agora, 6 dólares e 16 centos por bushel. O trigo cai um pouquinho, 0,5% de baixa, 7 dólares e 99 centos por bushel. O café sobe 0,09%, pequena alta, para 2 dólares e 27 mais 25 por libra peso. O açúcar tem outro dia de alta, 0,5% de ganho, para ter 19 centos mais 30 por libra peso. O algodão ontem deu uma bela puxada depois do início ali, do finalzinho da manhã, começo da tarde, puxou forte, fechou com mais de 3% de alta, hoje realizando lucros, tem uma pequena baixa de 0,12%, mas ainda valendo 1 dólar e 12 mais 15 por libra peso, são preços altíssimos para o algodão, são os preços mais altos aí dos últimos anos, segundo explicam os analistas e consultores de mercado. Petróleo tem alta de 1,64% no WTI agora, barril valendo 76 dólares e 81 centos. Vamos dar uma olhadinha no Brent, que é a referência para a Petrobras, não se esqueça, e é uma referência mais ampla de oferta e demanda, né? Reflete de forma mais ampla o quadro global de oferta e demanda. Então, 79 dólares e 38 centos por barril no Brent, uma alta de 1,5% nesta manhã de terça-feira. O gás natural continua subindo, tem alta de 1,4% agora, o ouro sobe 0,5%, a prata sobe mais de 1%, o cobre 0,05% de alta e o dólar index, vamos passar pelo dólar index também para dar uma olhadinha, pequena baixa de 0,08%, tá? Aqui no Brasil, nós já temos o andamento do nosso dólar também, vamos ver se o mercado já abriu. R$5,63, uma baixa de 0,23%. O mercado dá continuidade ao seu movimento de queda que foi registrado ontem. Abriu o dia em alta, chegou a bater no 5,70, mas fechou em queda, foi diminuindo aí o seu ímpeto de alta, passou para o campo negativo, fechou em baixa e hoje dá continuidade. Então, abriu faz pouquíssimos minutos, né, o mercado cambial. E a gente tem, portanto, essa condição quando a gente olha para essa rodada aí nos preços, tá? Não se esqueçam, mandem para nós de onde vocês estão falando, cidade, estado, mande as suas condições climáticas, se você quiser dividir conosco, e mais do que isso, faça suas perguntas, tire suas dúvidas, nós estamos aqui para ir te respondendo tudo aquilo que você precisa saber nesse momento. Também quando você manda as suas dúvidas, a gente consegue entender melhor quais são as suas demandas de informação, não é? Para que a gente possa também te atender da melhor forma. O Leandro fala conosco pelo YouTube, sol, calor e temperaturas altas. E altas temperaturas também prejudicam a soja. Leandro, obrigada pela informação, mas precisamos saber de onde você está falando, meu amigo. Por favor, me mande aqui a sua cidade e seu estado, tá bom? Bom, vamos lá. Acho que a gente pode começar aqui com a previsão do tempo para essa terça-feira, a vinda da Clima Tempo, lembrando que a Virginia Alves está trazendo ali mais informações, está conversando com os meteorologistas do INMET, da Clima Tempo, está olhando para os mapas, para os satélites para atualizar vocês, tá certo? Fato é que as previsões continuam mostrando a
predominância de uma massa de ar seco sobre a região sul do Brasil, evitando naturalmente a formação de muita nebulosidade, de nuvens de chuva em cima dessas regiões. Então, não devemos ter chuva para a região sul do Brasil, pelo menos até o comecinho de janeiro, ali dia 3 a 6 de janeiro. A gente não tem grandes volumes de chuvas ainda chegando à região sul do Brasil. Temos algumas chuvas previstas a partir do dia 15, segundo os meteorologistas. Essas chuvas, no entanto, ainda deverão chegar de forma irregular, mal distribuídas, com baixo volume e bem manchadas, né? Ontem, eu conversei com vários representantes com vários representantes de associações de classes estaduais para a gente entender o que está acontecendo com essa soja dos extremos, né? Porque o que nós estamos vendo agora é, de fato, uma safra de extremos. E a gente vai falar sobre ela já já, tá? Então fica aí. Bom, o que nos diz, portanto, a Climatempo para essa terça-feira? A circulação dos ventos sobre a América do Sul e a grande disponibilidade de ar úmido e quente sobre o Brasil formam muitas áreas de instabilidade sobre quase todo o país. Nuvens carregadas se espalham por quase todos os estados brasileiros e provocam muitas pancadas de chuva nessa terça-feira. A exceção é a região sul, tá? O tempo fica muito instável sobre o Brasil nessa última terça de 2021. São pancadas de chuvas frequentes esperadas sobre as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Quase todas as áreas dessas regiões estão sujeitas a pancadas de chuva que podem ocorrer a qualquer hora. Em São Paulo e Mato Grosso do Sul, as pancadas de chuva são isoladas e ocorrem em geral à tarde e à noite. Então você que está no Mato Grosso do Sul rezando para chover aí na sua soja, tomara que essas pancadas cheguem então às suas propriedades. É sabido que a gente já tem uma condição de perdas lá na América do Sul, é natural, né? A gente tem uma condição de perda, né, de quebra de safra no Mato Grosso do Sul, e é uma situação realmente bastante preocupante, porque a gente está falando bastante do sul do Brasil, mas na verdade todo o sul da América do Sul está sob a influência de uma estiagem muito agressiva, reflexos do Laninha. Ontem aqui no Bom Dia Agro o pessoal perguntou, né? Carlinha, tá confirmado o Laninha? Tá confirmadíssimo o Laninha, né? Esse corte das chuvas no sul do Brasil e na América do Sul, né? No sul da América do Sul, e esse excesso de umidade que está castigando lá a região Nordeste, principalmente, já a gente vai atualizar a situação da Bahia também, a gente tem esse reflexo do Laninha, tá? Então, sim, ele está confirmado, é um Laninha forte, como vocês podem ver, e isso continua refletindo nos mercados, que é o que a gente vai comentar já, tá? Seguindo por aqui, ó. Quase todas as áreas dessas regiões estão sujeitas a pancadas de chuvas que podem ocorrer a qualquer hora, já falamos sobre isso. Há risco de chuva forte, raios e vento moderado a forte em muitos locais. A chuva pode causar alagamentos repentinos nos centros urbanos, tá? Então, alô, você que está aí na região Nordeste, principalmente na Bahia, Sergipe também teve problemas, Paraíba. Essas chuvas tendem a continuar acontecendo, tá? Até o final de 2021, nessa próxima semana, portanto. Então, tenha muita atenção, esteja protegido, faça aquilo que for possível para você ficar bem, tá? A situação ainda é preocupante no sul da Bahia, no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Rio Doce e no Espírito Santo, porque a previsão é de mais chuva forte nestas regiões e já choveu muito desde meados de novembro de 2021. O sol predomina e faz muito calor o dia todo na maioria das áreas da região sul, onde só deve chover no leste do Paraná, tá precisando, né? A região oeste também tá precisando bastante, mas o leste também sofre menos do que o oeste, mas sofre. E no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, tá? No centro-norte do Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no centro e leste de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, o sol aparece forte e chove de forma isolada e passageira. Aí a Climatempo também traz um alerta, né, alertas meteorológicos para essa terça-feira. Olha só, atenção para o risco de chuva forte nas capitais Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, Brasília, Cuiabá, Salvador, Teresina, São Luís,
Palmas, Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco. O centro-norte do Brasil ainda vai receber muitas chuvas nessa terça-feira, tá? Então, quase todas as capitais dessa metade, né, do centro-norte. Então, tenha atenção a isso, porque é realmente uma situação bastante agressiva, tá? Perdão, pessoal, hoje a voz tá falhando um pouquinho. Luiz Nascimento, bom dia. No Rio Grande do Sul, Carazinho, tem chuvas esparsas, mas tá muito seco. Tá muito seco no Rio Grande do Sul, né? Correia Gomes, o Maico. Aqui, Ibirarema, interior de São Paulo, muito seco, já com perdas na soja. A gente sabe que tem boa parte também da região sudeste ali, né? A metade sul da região sudeste, sofrendo também com essa falta de chuvas e essas perdas na soja começando a aparecer. Ontem eu conversei com o Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, no fechamento do mercado aqui no Notícias Agrícolas. Ele dizia, Carlinha, ó, a gente fala bastante do sul, do norte, né, do norte, nordeste, ali na região Matopiba, tá sofrendo com excesso de chuva. Vocês viram no Tocantins as vagens já perdendo qualidade, né, por conta da falta da luminosidade e tudo mais. A gente já vai falar sobre a safra de soja. Então, o Vlamir dizia, os estados onde há outros problemas e problemas pontuais, a gente já pode começar a contabilizar uma perda de quase 1 milhão de toneladas, tá? Então, vamos ter atenção. O Eduardo, bom dia. Aqui na região noroeste do Paraná, mesmo que chova, não tem mais reversão. Produção será mínima, muito baixa. Ontem, depois que nós fizemos o Bom Dia Agronegócio, o Guilherme Dorigatti assumiu aqui a bancada para fazer o Realidades da Safra. Ele foi direto para Marechal Cândido Rondon, no Paraná, onde as primeiras áreas de soja começam a ser colhidas, resultando em produtividades de 8 sacas por hectare. É um desastre, né? É um desastre. Então, a gente está muito de olho nisso, tá? Obrigada pela sua informação, Eduardo. E realmente, né? Oi, Carla, como fica a situação das chuvas no Rio Grande do Sul? Luciano, daqui até o final do ano, meu amigo, não tem chuva prevista para o Rio Grande do Sul. A partir da próxima semana, também tempo ainda bastante seco. As chuvas mais expressivas, né, ou melhores aí para a região de vocês, somente a partir do dia 15, segundo os meteorologistas, né? Tudo pode mudar, claro, a meteorologia é uma ciência, mas enfim, pode não acontecer, né? Então, essas chuvas estão previstas aí para o dia 15. A gente sabe que é tarde, né? Isso vai baixando a cada dia o potencial produtivo da soja, mas essa é a previsão, tá? A gente tinha mais algum comentário aqui. O Henrique Pascolato. Bom dia, essa falta de chuva no Paraná vai impactar no preço do milho e da soja? Não só vai impactar, Henrique, como já vem impactando, tá? A soja na Bolsa de Chicago tá mirando os 14 dólares por bushel, o milho na B3 tá subindo forte, o indicador CPEA, né, também tá subindo forte. Então nós temos ali uma alta de 0,2% aí pro milho nessa terça-feira na B3. Já a gente vai abrir mercado do milho, mercado da B3 para você entender melhor isso que eu tô te dizendo agora, tá? Vamos chegar lá. Deixa eu só ver se eu deixei de responder aqui, ó. Samuca, Bela Vista de Goiás, região metropolitana de Goiânia, tempo firme há 4 dias, atenção, hein? A soja deve estar quase enchendo grão já aí no Goiás, né, Samuca? Obrigada, viu, meu amigo? Bom dia. Campos Novos, Santa Catarina, sol rachando por aqui. E como, né, Alice? Obrigada, viu, pela informação. Matelândia, no Paraná, aqui tá tudo morrendo na seca. Perdão, o de Campos Novos, Santa Catarina é o Cris. Obrigada, viu, Cris? E a Alice que nos manda essa informação sobre o Paraná, dizendo que tá tudo morrendo na seca. São notícias muito ruins que nós não gostaríamos de dar, naturalmente, né? Matheus, da AgroHorse, Janaúba, norte de Minas, muita chuva por aqui. Minas Gerais também tá com estado de alerta, né? Deixa eu ver se eu deixei de responder alguém aqui. Luciano nos mandando bom dia. Alguém dizendo que o meu microfone tá baixo. Será? Samuca, vê se você consegue sair e voltar. De repente é isso, tá? Mas já passamos aqui para nossa técnica. Bom, acho que respondi todo mundo, né, dessa forma. A gente pode partir, então, agora para nossa safra de soja. É só passar aqui pelo YouTube e saber se a gente também tem alguma outra informação.
Bom dia, seu Antônio, que está nos acompanhando também pelo YouTube. O Rafael Lima, da AgroPrime. Estamos em Jataí, Goiás. Por aqui a safra de soja está na medida certa para chuvas e presença de sol até esse momento. Coisa boa, vocês estão sendo abençoados aí no Goiás, viu? Também o ano passado foi diferente, né? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre o que a gente já tem para soja, tá? Até separei aqui um resumo que eu fiz com o Vlamir ontem, né? Nesse fechamento de mercado, e veja que hoje o mercado dá continuidade às suas altas. Ontem o mercado da soja fechou com mais de 30 pontos de ganho, né, nos principais contratos, refletindo essas condições adversas de clima na América do Sul. E mais do que o clima, né, ou ao lado do clima, agora o foco é a questão climática, mas ao lado dessa questão, nós temos as altas no mercado de derivados. Hoje, o óleo de soja sobe mais de 1,3% na Bolsa de Chicago, ajuda a puxar os preços do grão na carona. O farelo sobe quase 1%, depois de já ter subido também bem ontem, e vai também puxando a soja na carona. Perceba que o milho vai na mesma toada, né? Então, nós temos ainda um foco grande no clima da América do Sul, mas temos também um apoio que vem do mercado de derivados. Quando a gente olha tanto para o farelo quanto para o óleo de soja, nós temos ali condições fundamentais bastante semelhantes. São estoques baixos, e quando a gente fala de óleos, a gente está falando de estoques baixos para todos os óleos vegetais, e demanda ainda forte, presente, consistente. E essa demanda consistente, ela também se dá para ambos os subprodutos da soja. Então, ao lado dessa questão toda climática, que traz preocupação para os derivados também, porque se tivermos menos soja, menos matéria-prima para ser processada e virar farelo e óleo. Então, ambos sobem também diante deste outro fator que é a questão climática, mas os seus próprios fundamentos já são altistas também, segundo explicam os analistas e consultores de mercado, ok? Clima na América do Sul, o que traz mais preocupação, né? São essas chuvas que tardam a chegar, então as perdas que poderiam ser recuperadas, elas passam a ser irreversíveis. Ontem eu fiz um trabalho de conversar com os presidentes das AproSojas, né, os líderes estaduais ali dos produtores. Então, eu falei com a AproSoja Rio Grande do Sul, a AproSoja Paraná, a AproSoja Tocantins e a FAEB, a Federação de Agricultura do Estado da Bahia, né? Nós aqui do Notícias Agrícolas, né? Porque nós tivemos ali a Virgínia falando com o pessoal do Tocantins, o Gui falando com o pessoal da Bahia, e depois a gente, né, uniu tudo para tentar entender. E também a AproSoja Mato Grosso com o Fernando Cadori, que é o presidente da associação. Bom, o que a gente pôde entender, né? Que é uma safra completamente irregular, mas que é uma safra que já não vai alcançar, óbvio, o seu potencial todo que estava previsto. O Vlamir acredita em perdas da América do Sul, chegando a 20 milhões de toneladas, tá? 20 milhões de toneladas. A gente está falando de perdas mais agressivas no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, ok? Esses são os estados que mais sofrem e perdas mais fortes. Quando a gente olha para estados ali da região do Mato Piba, a gente vê a perda de qualidade. Ontem, quando nós entrevistamos a Carminha Mício, que é vice-presidente da FAEB, a Federação de Agricultura do Estado da Bahia, ela dizia: a nossa preocupação, claro, que acontece agora, é a dificuldade de entrar nos campos para realizar o manejo, realizar a aplicação de defensivo, de micronutrientes, de fertilizantes e por aí vai. Então, os manejos que não estão sendo feitos agora e deveriam ser feitos agora, regulador de crescimento e tudo mais, todo o processo, os tratos culturais que a soja exige, eles não podem ser feitos porque os solos estão encharcados, porque chove frequentemente, você aplica o produto, ele vai embora, né? Então, não dá para fazer. Então, essa é a preocupação na Bahia, né? Então, esse é um ponto de atenção. Tô até aqui procurando uns números que eu levantei com o Vlamir e não tô... Mas acho que achei. Acho que achei. Vamos lá. Então a gente está falando dessas preocupações, mas a Carminha pontua bem, não dá pra gente falar em perda ainda efetiva nos campos de soja, né? Por quê?
Porque as plantas, quando vocês olharem essa notícia que eu tô falando pra vocês, dessa soja dos extremos, vocês vão ver que as plantas na Bahia estão carregadas de vagem. Enquanto você pega uma planta no Rio Grande do Sul, no Paraná, tem 2, 3 vagenzinhas pequenininhas, né, né, na planta, pouquíssimas vagens na planta, o que vai resultar nessa produtividade muito baixa. Então, na Bahia, o problema é outro. O problema são os tratos culturais, o manejo que está difícil de fazer. Uma outra preocupação, mas que aí é mais para adiante, né? São os sistemas radiculares, naturalmente, das plantas ficaram mais superficiais, porque como os níveis de umidade no solo são muito altos, a raiz fica mais preguiçosa, né? Então ela não precisa se aprofundar tanto para ir buscar a água que está nas camadas mais profundas do solo. E né? E como tem essa projeção, essa previsão do tempo, mostrando que a partir ali do dia 15 de janeiro as chuvas já diminuem muito no estado da Bahia, lá na região Matopiba, essas raízes podem ser insuficientes para passar por esse momento. Mas isso é um problema para se pensar lá adiante. Então, quando a gente fala da Bahia, da região que está sofrendo com o excesso de chuvas, é disso que a gente está falando. Menos luminosidade também é um problema, maior incidência de doenças, principalmente doenças fúngicas, também é um problema, maior incidência de pragas também é uma preocupação, mas elas causam menos estragos do que quando a gente observa os estados que sofrem com a seca. Aí achei aqui os números que eu estava pensando aqui em dividir com vocês, levantados com o Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, tá? Rio Grande do Sul já perdeu 7 milhões de toneladas na conta do Vlamir, não passa de 16 milhões de toneladas a safra gaúcha de soja esse ano, tá? Ontem o seu José Domingos Teixeira, consultor da ProSoja RS e também engenheiro agrônomo, falou: Carlinha, talvez a gente não colha 15 milhões de toneladas, tá? Santa Catarina, aproximadamente 1 milhão de toneladas de perda, tá? Paraná, de 6 a 7 milhões de toneladas já perdidas. Abre aspas pro seu Márcio Bonesi, presidente da ProSoja Paraná. Ele disse para mim o seguinte: Carla, eu planto soja no Paraná desde 1994. Eu nunca vi soja morrer no Paraná por causa de seca. Esse ano eu vi. Então, ele fala que é uma situação dramática, é uma situação nova, e isso traz bastante preocupação também para os agricultores paranaenses, que a maior parte deles opera sem seguro, porque esse risco climático para a soja, ele é pequeno, né, no Paraná. Ele é muito grande para o milho, mas ele é menor para a soja. Então, isso faz com que a maior parte dos agricultores paranaenses não tenham seguro na soja, e isso vai trazer uma preocupação forte. Já já a gente vai falar dos reflexos de estudo para o mercado e principalmente para os negócios aqui no Brasil, tá? Mato Grosso do Sul, cálculo da Brandalize Consulting, de 2 a 3 milhões de toneladas a menos na safra, perdidas também. Os demais estados, então, com excesso de chuvas, a perda total é de pelo menos 1 milhão de toneladas. Segundo o Vlamir, nesses estados, nós vamos ter produtividade dentro da média. Então não dá pra gente falar que a gente teve uma perda muito forte, mas por termos essa produtividade só dentro da média, enquanto a gente teria um aumento de produtividade, né? A gente tinha um aumento previsto de produtividade, a gente vai ter, então, uma condição bastante grave por conta dessa manutenção do teto produtivo. Fora que nós temos uma área 2 milhões de hectares maior esse ano, por conta desse aumento de área que foi projetado, estudado e consolidado pelos produtores, mas que pode não ser efetivado por conta dessas condições climáticas, tá? Então, essa é uma situação, ok? Deixa eu ver aqui as outras informações que eu queria dividir com vocês. Ok. O Vlamir estava projetando uma safra de 150 milhões de toneladas e já fala numa perda de 15 a 17 milhões, pelo menos, somente aqui no Brasil. Então ele fala que nós já perdemos algo entre 12% e 13% da nossa safra. Ele acredita numa safra de pouco mais de 130 milhões de toneladas. Então será uma safra igual ou pode ser até menor do que no ano passado, né, quando nós colhemos ali 138 milhões de toneladas, 137. Então nós temos essa situação.
No Paraguai, nós tínhamos uma projeção de 12 milhões de toneladas, eles podem ficar com algo entre 8 e 9 milhões somente. Na Argentina, ainda tem muita área para ser plantada, muito plantio vai acontecer em janeiro. Eles tinham uma chance de colher até 49 milhões de toneladas, devem colher algo entre 40 e 42 milhões, segundo o Wlamir. O que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer que a safra global de soja, projetada ali na casa de 380 a 382 milhões de toneladas, pode cair para 360 milhões. Mais um ano será de oferta menor do que o consumo. Então a gente vai ter um déficit entre esses dois números. Mas não falta soja porque o mundo tem estoques. Tem estoques ali próximos de 100 milhões de toneladas. Mas esses estoques terão de ser consumidos diante dessa oferta menor que vem da safra 21-22. Então, a gente vai ter que olhar para isso, fazer as contas e entender que os nossos estoques serão mais enxutos, porque eles serão consumidos por conta desse déficit de oferta menor e consumo maior. Ok? E isso continua, portanto, agora a gente passa a falar do mercado, isso continua dando suporte ao avanço dos preços. Segundo os analistas e segundo o Wlamir também, o mercado está mirando os 14 dólares, é a nova resistência. Chegou nos 14, vai tentar furar esse número e vai continuar subindo. Choveu, chegou alguma notícia nova e tal, vai devolver um pouquinho. Mas ainda, segundo os especialistas, é um ano, 2022, de preços altos, preços firmes, preços sustentados por conta de mais um ano de quadro de oferta e demanda apertado. Com tudo isso, o que a gente vai ter que tentar entender é que este momento, agora, né? A gente está falando dos melhores preços da soja 21-22 do Brasil, aqui no nosso mercado, da temporada. São as melhores referências da temporada, pontuou o Wlamir ontem para nós. E por conta disso, respondo já a pergunta do colega que perguntou aqui pra gente, né? Se isso ia ter impacto, aqui ó, o Henrique, essa falta de chuva no Paraná vai impactar no preço da soja e do milho? Já está impactando, né? Então já está impactando. Então, por quê? Porque nós vamos entregar menos soja para o mundo, o dólar ainda está alto, né? E o produtor está reticente em vender. Natural. Ele já comprometeu uma parte da sua safra. No Rio Grande do Sul, por exemplo, onde a comercialização é um pouquinho mais conservadora, não há 20% da safra 21-22 comercializada, porque os produtores estão ali temerosos sobre o quanto vão colher e o quanto vão conseguir entregar. O seu Márcio Bonesi, presidente da ProSoja Paraná, falou a mesma coisa, falou: Carlinha, uma grande preocupação dos nossos produtores são os contratos futuros que já estão firmados, como eles vão conseguir entregar essa soja que não está sendo colhida. Então tudo isso é preocupação, tudo isso é realmente ponto de atenção e isso se reflete nos preços. Quando a gente fala de milho, e só para concluir o comentário da soja, a gente está falando de uma soja base Porto na casa de R$ 185 por saca para a soja 21-22. E lá na frente a gente pode ter uma pressão desses preços com os custos logísticos, que tendem a ser mais altos à medida em que a safra vai chegando ao mercado e você vai demandando mais caminhões, vai demandando mais frete para fazer escoar essa safra. Então, a partir do momento que a colheita for acontecendo, esse custo logístico pode tirar um pouquinho do produtor, né? Os prêmios tendem a cair um pouco mais, porque o mercado já vai conhecer o tamanho da nossa oferta e vai corrigir nos prêmios, porque Chicago pode continuar alto. Então, é um movimento ali de balanço, de equilíbrio. Então, veja que momento é esse para o teu mercado e dentro da gestão que você pratica aí na tua propriedade, certo? Tenha ao seu lado um profissional de confiança que vai te orientar para esses melhores momentos de comercialização, ok? Falando um pouquinho de milho, né? Quando a gente olha para o mercado de milho, as condições do milho de perda, elas são ainda mais sérias, as perdas são ainda mais agressivas, né? Então, a gente tem esse avanço nos preços do milho também, confirmando aquilo que os analistas vinham sinalizando. Os preços do milho só voltam a subir
até o final do ano, caso a gente tenha uma contínua desvalorização do real, ou seja, uma valorização do dólar, o que aconteceu, o dólar bateu 5,70, superou 5,70 nessas últimas semanas. Hoje, apesar dessa queda, ainda tá ali na casa de 5,60, né? 5,63 é a cotação da hora. Deixa eu ver só se... 5,65, o mercado já tá subindo de novo do dólar. Então, a gente tem toda essa situação. Então, perceba como... né, as coisas estão caminhando para preços ainda altos, certo? Como eu falei, essa questão do milho traz essa preocupação e isso vai refletir nos preços. Vamos abrir aqui a B3, né? Vamos ver como é que estão as cotações da B3 nesse momento. O mercado está realizando lucros, está perdendo um pouquinho, mas perdendo de preços altos, né? Então, janeiro, R$ 92,32 por saca, o março, R$ 96,70 e o maio, R$ 92,62. A gente tá falando de preços muito altos. O julho, que opera estável, tem R$ 88. Não se esqueçam que a gente vai para uma safrinha de milho, depois no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem perdas por 3 anos consecutivos no milho. O Paraná vai para a safrinha de milho com níveis baixos de umidade no solo. Então, essas chuvas precisam chegar para, no momento da safrinha, ter uma boa janela, ter boas condições hídricas e a gente ter uma boa safra. Então, neste momento, essa seca que se observa para a safra verão, ela é sim refletida no mercado, por isso que a gente tem preços tão elevados. Vamos ver como é que ficou o indicador CPE do milho ontem. Uma alta de 0,2%, R$ 89,99. E o mercado físico, a praça escolhida pela Safras e Mercado ontem, aqui nas nossas referências, e vocês podem checar mais cotações, tá, pessoal, das Safras? É só vir aqui na nossa tabelinha, vocês viram, né? Tem um bloco na nossa página inicial só com as tabelas de cotações. Então, tem as cotações em tempo real, bolsas internacionais, tem a B3, tem Nova York, tem o CPEA e tem as Safras que traz o mercado físico. E ontem, a praça escolhida pelas Safras como destaque foi Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com R$ 96 por saca. Então, sim, são preços altos. E, mais uma vez, Henrique, meu amigo, isso já impacta com certeza, tá? Olha só o que o Joel nos fala. Alto Paraná, Paraguai, hoje faz 30 dias que deu a última chuva de 30 milímetros, que já é uma chuva pequena, né? Uma chuva pouca. Então, o Paraguai continua sofrendo com essa situação. E é isso, tá, pessoal? A gente tá aqui levantando tudo que é possível para que vocês tenham as informações de clima na ponta do lápis, o andamento do mercado, o reflexo dessas condições para a formação dos preços. E volto a dizer, tenham ao lado de vocês um profissional de confiança, porque é realmente um momento delicado onde os preços estão subindo tão agressivamente e alguns produtores não terão um produto para colher, para entregar, seja soja, seja milho, tá? Então, faça suas contas, faça seus contratos, tenha a consciência total e plena do conteúdo desses contratos, se você vai ter que fazer o washout ou não, enfim. Tenha ao seu lado um profissional de confiança, ok? Se você tem para as suas plantas, tem seu engenheiro agrônomo, tem seus consultores, você escolhe a melhor semente, faz o melhor trato cultural, o melhor fertilizante, na hora de comercializar, faça igual, tá? Queria só atualizar para vocês a questão, então, da Bahia, né? A Defesa Civil da Bahia informou que foram registradas 20 mortes de pessoas após as fortes chuvas que atingiram a região sul do estado nas últimas semanas. 31,4 mil pessoas estão desabrigadas, elas já não possuem mais moradia, tá? E desalojadas também. Essas pessoas, elas não conseguem acessar as suas casas. As chuvas afetaram 116 municípios no estado. Os 2 óbitos mais recentes foram registrados pelas autoridades em Itabuna, onde uma mulher de 33 anos foi vítima de desabamento e um jovem de 21 anos foi levado pela correnteza. Dos 116 municípios afetados, cerca de 100 declararam situação de emergência. Pessoal, ontem nós falamos muito sobre as doações, né? Como é importante que vocês ajudem. O agro é um setor muito solidário. Então, não só o pessoal do agro tá coletando doações, mas se você quer ajudar, faça a sua parte, né? Então, ó, eu vou deixar aqui o caminho do vídeo da Carminha.
Porque ali tem todos os dados da ação da FAEB, tá? E ali tem várias chaves Pix que você pode mandar o valor que você puder ajudar, se você estiver longe da Bahia. Se você conseguir chegar até lá com itens, eles estão precisando de água, eles estão precisando de alimentos, de cobertores, de colchões, né? Então, se você puder ajudar, ajude, porque, né, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, essas pessoas estão sem nada, sabe o que é nada? Tem algumas que nem o documento não conseguiram salvar. Então, ó, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Esse é o título deste vídeo da Carminha, que eu vou deixar aqui pra vocês como vocês chegam até esse vídeo, tá, ó. Aí vocês conseguem dar uma, tá? Não deixem de ajudar, tá? Eu vou colocar aqui também, ó. O Edmar, Cafelândia, Paraná, 60% da produção de soja já perdida. Já estamos acionando o Proagro e Seguro das Lavouras. Que bom que vocês têm essa opção, viu, Edmar? E os nossos votos sejam de que tudo dê certo e fique tudo bem. Paraná, quando chove, muito granizo. Tivemos essas fotos. Muito triste. O João Paulo tá aqui prestando a sua solidariedade, que legal. Estou no Mato Grosso, aqui graças a Deus o clima tá muito bom. É isso mesmo, João Paulo. Ontem, quando eu conversei com o Fernando Cadori, presidente da ProSoja Mato Grosso, ele falou, olha, Carla, por enquanto tá tudo caminhando para ser uma safra normal, regular, tudo certo. Alguns pontos do estado com um pouquinho mais de chuva do que gostaríamos, mas nada perto do que está acontecendo com o pessoal lá da região Nordeste ou com o sofrimento da seca que é registrado pelo pessoal do Sul, tá? Então, o Fernando Cadori, presidente da ProSoja MT, também trouxe este relato. Eu queria deixar para vocês aqui também o @ do pessoal da FAEB. Deixa eu ver se eu acho aqui. Assim a gente já consegue levar vocês direto para lá. Eu acho que é FAEB Senar, enfim. Pessoal, ó, aqui tem todos os dados, tá? É que eu não consigo passar para vocês o link. No meu Instagram, lá no Jornalista da Soja, também tem, tá? Essas informações todas. Não deixe de ajudar, tá? Não deixe de ajudar, porque, como eu falei, o agro é um setor super solidário, né? Durante a pandemia, nós inclusive concorremos ao prêmio ABAG de jornalismo. Eu e o Jonatas fizemos uma matéria sobre as ações solidárias, né? As ações que o agronegócio, como serviço essencial, prestou no combate à pandemia. Desde soro para cura da Covid-19, né? Com a utilização de cavalos, até os ovos embrionados para a produção de vacinas, passando pela doação de milhares de flores, como aconteceu aqui na região de Olambra. Inclusive vai sair um material muito bonito sobre Olambra essa semana para vocês que não conhecem, né, aqui o interior de São Paulo e esse polo incrível de produção de flores e plantas ornamentais. Foram inúmeras as ações do agronegócio, distribuição de álcool gel, de cesta básica, de tudo, né, que era possível, itens de higiene pessoal, enfim. Tá? Então, somos um setor muito solidário e vamos fazer isso. Pelo amor de Deus, as pessoas estão precisando demais, tá? Vamos lá. E quem quiser procurar, então, ó, FAEB Senar, tá? Eu não vou lembrar aqui o @ deles agora, mas de qualquer forma, tá tudo lá no nosso site. Bom, pessoal, 9 horas e 42 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma passadinha aqui pelas nossas notícias, que eu tenho que terminar aqui a nossa edição desta terça-feira do Bom Dia Agronegócio, para vocês ficarem com o restante da nossa programação, tá? Porque se me deixar, eu fico aqui o dia inteiro conversando com vocês. O leite, o trigo, ou a exportação de carne bovina, que inclusive melhorou, hein, moçada? Vamos ver aqui, ó, as nossas notícias dessa terça-feira, tá? Em uma safra de cenários diversos, produção nacional de trigo bate recorde. Queria uma boa notícia? Tá aí. Inclusive, não só a produção foi recorde, como os preços também, e ajudaram a capitalizar principalmente os produtores do Sul, o que vai ser bom para ajudá-los a passar por esse momento. Ibovespa sobe com varejo em foco no Brasil e nos Estados Unidos. Ações do Magazine Luiza disparam. Novo leilão para compra de 4,2 mil toneladas de milho ocorre hoje, dia 28 de dezembro. Dólar tem leve queda ante-real com um bom humor externo, mas já viramos.
Carne de frango, média diária exportada, registra aumento de 9,6% na quarta semana de dezembro deste ano. Milho, B3 segue acompanhando o dólar e recuando nesta terça-feira. Faturamento das lavouras dos cafés do Brasil atinge 40 bilhões de reais em 2021. Após recuo, o mercado do Arábica volta a subir na Bolsa de Nova York nesta terça-feira. Já abertos para você os mercados de café, açúcar, soja e milho, tá? Acompanhamento em tempo real, exclusividade do Notícias Agrícolas. Trigo, pelo CPEA, oferta é recorde em 2021, mas paridade elevada sustenta preço. Acabei de falar, né? Açúcar, pelo CPEA, com menor produção, indicador atinge novo recorde nominal em 2021. Se lembram que ontem falei do déficit de oferta no açúcar? Tá aí, ó. Volume exportado de carne suína registra incremento na quarta semana de dezembro, enquanto o preço médio recua. Safra de grãos 2021-22 tem expectativa recorde, diz a ministra Tereza Cristina. Ela deu uma entrevista, né? No programa Voz do Brasil, né, um programa do governo, falando que a safra de grãos 2021-22 pode chegar a 291 milhões de toneladas, né, por conta do aumento de área, do aumento do investimento do produtor em tecnologia, portanto em produtividade. Então, são vários aspectos que contribuem para o produtor rural produzir mais, né, e estamos longe de passar por um aumento de área ou abertura de novas áreas, né? Quando a gente aumenta a área, a gente vai para áreas já abertas. Os estudos da Biov mostram que na soja a ampliação da produção ela se dá principalmente em áreas já abertas, né? Já consolidadas, isso é muito bom. Mas aí a ministra também está ponderando essas questões climáticas e sabe que a gente pode ter perdas ali em alguns grãos, como é o caso da soja, como é o caso do milho, tá? Então essa notícia já está disponível para você também aqui no nosso Notícias Agrícolas. E a questão da Bahia, né? Defesa Civil registra 20 mortos e 31 mil desabrigados por chuvas na Bahia, ok? Senhoras e senhores, 9 horas e 45 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai terminar por aqui o nosso Bom Dia Agronegócio. Eu vi que bastante gente me perguntou de outros mercados, principalmente o leite. Vou levantar essas informações e amanhã prometo dar mais vazão a essas informações ali dos outros mercados, tá? Café, açúcar, leite, boi. Aliás, o mercado do boi gordo começou a semana com boas altas, assim como as demais commodities, está subindo. E a Fátima me pede um abraço para Ubá, Minas Gerais. Um abraço enorme para todos vocês de Ubá, Minas Gerais, tá bem? Mauro, eu que agradeço pela audiência, viu? A Fátima diz, o trigo e o milho não agridem o ambiente para o plantio, mas não agridem mesmo, né, Fátima? Ambos, ao lado da soja, ao lado das frutas, ao lado do boi, eles são todos ali parceiros na nossa sustentabilidade, na nossa preservação ambiental. Ontem, mais uma vez, nós falamos sobre o café carbono neutro. A gente tem a soja carbono zero, a gente tem a carne carbono neutro. Isso é tudo o Brasil na vanguarda da sustentabilidade. Fato é que realmente essas informações, elas às vezes não alcançam a população mais distante do campo, mas que elas acontecem e são uma realidade já há muito tempo no Brasil, elas são, né? Obrigada, viu, Fátima? Olha a demanda de banana, é isso mesmo. Tem previsão de baixa para o farelo? Me pergunta a Luísa. Luísa, eu acho que por enquanto ainda não, tá? Eu vou fazer essa pergunta aqui para os nossos especialistas e prometo te trazer amanhã uma análise mais completa. Mas pelo que a gente está vendo no horizonte, ainda não, tá? Bom, pessoal, mais uma vez, agradeço a vocês pela audiência. Não se esqueçam de que estamos ali de olho em tudo que está acontecendo e o Notícias Agrícolas segue com a sua programação ao vivo ao longo de toda essa terça-feira. Então fique com o nosso site aberto e vá atualizando as informações, acompanhe as entrevistas ao vivo, acompanhe todo o nosso conteúdo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Se não são produtores, estão ali atuando nos outros elos das cadeias produtivas do agro. Também fique ligado e sejam os profissionais mais bem informados do Brasil, tá certo?
Olha só, a Laura disse o seguinte: bom dia, Carlinha, obrigada pelas informações. E o seu João Irineu Ebert: bom dia, é complicado escutar essas notícias do trigo, safra recorde é R$80. É bom isso? Só para ter ideia, o farelo, que é um subproduto, custa o dobro, aí ninguém coloca a verdade. É verdade, são completamente diferentes, né, os preços do trigo e do farelo de soja, ambos são importantíssimos para a alimentação animal, fora toda a outra cadeia de beneficiamento e industrialização do trigo, né, seu João, e realmente são mercados bem distintos, o senhor tem razão. Aira, como está a previsão de chuvas para o Mato Grosso no período da colheita de soja, principalmente na região da 163? Aira, vou fazer o seguinte, vou buscar mais informações detalhadas, certamente a Virginia já te trouxe essas informações hoje ali na nossa notícia sobre a previsão do tempo, mas amanhã prometo te dar uma previsão mais detalhada sobre o Mato Grosso, ok? Pessoal, mais uma vez, obrigada pela audiência, a gente volta a se encontrar amanhã aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, combinado? Boa terça-feira para você, até amanhã.